Olá, eu me chamo Amália Dornelas, eu sou aqui de Curitiba e eu tenho 33 anos. Quero compartilhar com vocês um testemunho do que aí tem acontecido na minha vida durante o curso Metamorfoses. Bom, durante toda a minha vida eu sofria de uma doença que se chama misofonia. A maioria das pessoas não conhece essa doença, ou se tem algum familiar ou algum amigo próximo que tem sintomas dessa doença, muitas vezes pode ser confundido com neurose, com chatice ou até mesmo com implicância. Eu durante toda a minha vida lutei contra isso. Era sempre uma constante luta para poder ser aceita, para poder me sentir compreendida, porque envolve coisas que são do cotidiano de cada um de nós, como por exemplo, barulhos de mastigação, pequenos barulhos contínuos, barulhos de movimentos ali que geram sons, ruídos, que geram em quem tem misofonia um sofrimento profundo. Sabe aquele seu amigo que fala pra você assim, puxa, por favor, mastiga direito ou mastiga de boca fechada porque a pessoa se incomoda? Quem tem misofonia não é apenas um incômodo, é realmente um sofrimento profundo que gera naquela pessoa, porque é algo neurológico que gera nela e aquilo faz com que seja reconhecido como uma doença. Eu mesma, na verdade, só fui descobrir que era uma doença há 4 anos atrás, quando eu estava muito incomodada com tudo que eu sentia, com tudo que eu manifestava, né? No meu relacionamento com meu marido era difícil, muitas vezes eu me senti compreendida, porque as pessoas não entendem o que você sente ao ter esses sintomas dessa doença. E aí há 4 anos atrás, então, eu fui pesquisar, fui procurar saber e descobri de fato que era uma doença. Desde então, eu sabia que não tinha cura e eu me conformei com aquilo. Eu falei, tá bom, vou ter que aprender a conviver isso pelo resto da minha vida. E comecei a falar para as pessoas, explicar, né? E assim eu comecei a me sentir pelo menos um pouco mais compreendida, porque as pessoas começaram a saber ao meu redor, meus amigos, familiares, que era de fato uma doença. Mas eu aceitei aquilo como algo que não tinha cura, porque de fato não tem, e aceitei aquilo para minha vida. Durante o curso, em uma das lives ministradas durante as fases do curso, ali teve um momento em que a Gisá mencionou sobre algumas questões relacionadas a problemas de ouvido. E ali, apesar de entender que aquilo era algo para pessoas que tinham problema de audição, eu tomei aquela palavra de cura para mim, já baseada em tudo que eu tinha aprendido no curso. Eu tomei aquela palavra para mim, eu coloquei as mãos nos meus ouvidos e eu aceitei aquela palavra para mim de cura. E falei, eu creio que eu estou curada em nome de Jesus. E no decorrer daquela semana, isso aconteceu no dia 30 de março agora desse ano, de 2020, e no decorrer daquela semana eu não tinha percebido que eu tinha sido curada. E eu comecei a me ver em algumas situações que me geravam aquele sofrimento, que me geravam aquele transtorno, e eu comecei a observar que aquilo não estava mais me gerando mal, não me gerava mais aquele sentimento todo de sofrimento que eu tinha durante toda a minha vida. E eu comecei a me perceber, comecei a perguntar pro meu marido se ele tinha notado alguma coisa diferente, comecei a pedir para ele fazer alguns barulhos que me incomodavam muito e eu comecei a ver que eu não tinha nada. E ali então, depois de mais ou menos uma semana da declaração de cura que eu tinha recebido, eu constatei que eu tinha sido curada e foi maravilhoso o que eu vivi, a presença de Deus que eu senti. A glória de Deus realmente invadiu a minha casa ao eu perceber e ter convicção que eu havia sido curada. E justamente com base nisso e com tudo que a gente aprende no Metamorfoses, eu quero dizer pra você que tá aí assistindo esse vídeo, talvez você falou, puxa vida, eu não sabia que isso era uma doença e eu tenho isso. Ou se você conhece alguém que tenha, saiba que o Espírito Santo, que Jesus pode curar sim todas as coisas, incluindo misofonia. E eu quero declarar sobre a sua vida a cura. Eu quero declarar sobre a sua vida que os seus ouvidos sejam destravados e que você possa viver essa cura também para a glória de Deus, em nome de Jesus. Obrigada.